Muito bem, vamos começar mais outro vídeo e dessa vez o tema será o conservadorismo, um vídeo cujo tema também é a respeito de política. Só gostaria de dizer que não estou acostumado a fazer os vídeos e ainda mais de ficar olhando a minha cara no computador, assim, é uma situação um pouco vexatória, mas vamos em frente aí, sem um público à vista, mas tentar um pouco aí. Com relação ao tema, portanto, do conservadorismo, é um tema que ficou no cenário brasileiro muito restrito, muito fechado a pequenos grupos e ainda está muito fechado, até pelo domínio cultural, o domínio político-cultural da esquerda nos últimos 40 ou 50 anos. Então, desde a década de 60, não existe esse interesse, essa questão tão explícita a respeito do conservadorismo, que agora vem voltando, principalmente a partir do ano de 2013, a partir do ano passado e ainda mais esse ano, com digamos assim, uma nova onda conservadora, uma nova onda de a gente pode dizer, uma reação daquilo que vem acontecendo na política atual, uma reação em relação ao partido que se encontra no poder, o PT, e justamente nessa base eu vou procurar explicar para vocês alguns pontos a respeito do conservadorismo, da política conservadora, e da mentalidade, das ideias conservadoras. E esse primeiro vídeo vai ser mais especificamente a respeito do que o conservadorismo refuta, ou seja, qual o que nega, o que ele nega. Então, ao invés de falar os princípios conservadores, na linha do Russell Kirk, que é um dos grandes teóricos, um dos grandes pensadores do conservadorismo, ao invés de começar falando sobre os princípios ou sobre o que ele propõe, o que o conservador propõe, eu começo numa outra linha, o que o conservadorismo refuta, o que ele combate em primeiro lugar. Então, ele reage a quê? Esse primeiro vídeo será sobre isso. Então, eu selecionei 5 pontos, é claro que eles não são exaustivos, claro que eles podem ser aí uma linha exemplificativa, mas são 5 pontos principais que eu selecionei justamente para dentro da linha do que o conservadorismo refuta. Então, a primeira questão, a primeira negação da mentalidade conservadora, do conservador, é justamente a negação do que poderia se chamar de uma mentalidade ideológica. O que significa isso? Em primeiro lugar, a gente tem que contextualizar o que é, de fato, uma ideologia, segundo a concepção marxista, porque Karl Marx realmente, dentro da sua teoria, ele disse o que é a ideologia, ele afirmou dentro da teoria o que é uma ideologia. Então, ele estabelece a seguinte base, ou seja, a ideologia ela é um discurso, ela é, vamos dizer, um conjunto de ideias, um conjunto de ideias que formam uma roupagem teórica própria, e que essa roupagem teórica, essa roupagem de ideias, que
é muito bonita, é muito apresentável ao público, é algo que o público gosta, porque a roupagem é bonita. Então, essa roupagem de ideias, ela esconde o verdadeiro interesse que está por trás, que sempre será o interesse de uma classe ou o interesse de algum grupo específico, né? E esse interesse, ele determina essa roupagem ideológica, né? E, na verdade, é um interesse vil, mesquinho, maléfico, ou seja, um interesse daquela classe ou daquele grupo. Então, a ideologia é isso. E, na verdade, de fato, isso constitui uma ideologia. Karl Marx estava certíssimo em relação a isso, precisamos reconhecer. Mas, segundo o pensamento marxista, só existe ideologia, né? E segundo a tendência aí do pensamento de esquerda e também do pensamento, em certo sentido, relativista, né? Então os ideólogos, seja de direita, seja de esquerda, e os relativistas, de uma maneira geral, eles tendem a ver qualquer tipo de discurso como um discurso ideológico, como um discurso que, na verdade, vai esconder o verdadeiro interesse que existe por trás, né, desse discurso, né? Então, dessa roupagem de ideias, né? Então, o conservador, ele aceita que existe a ideologia, que existem ideologias, que elas têm um peso muito forte no campo político, só que o conservadorismo em si, ele não é uma ideologia, né? E é claro que vai haver refutações em relação a isso. Muitos vão dizer que, na verdade, é uma ideologia, que é uma ideologia burguesa e tal, mas, na verdade, o conservador, ele acredita que existe a ideologia, mas que nem todo discurso é ideológico, que existe uma verdade, e essa verdade, ela transcende o ser humano, ela transcende a espécie humana, na verdade, e existe, portanto, uma ordem da realidade, uma estrutura, uma ordem da realidade que a gente pode dizer nós não podemos conhecer inteiramente, nós não podemos conhecer integralmente essa ordem, porém uma parte dela nós podemos conhecer. Então, independente da linha filosófica que o conservador segue, existe essa tendência conservadora, pelo menos, a acreditar que, além de nós podemos conhecer a verdade, aliás, que nós podemos conhecer pelo menos uma parte dessa verdade, uma parte da estrutura do real, né, da ordem do real, essa verdade, ela de fato existe, ela transcende o ser humano de alguma maneira. Então não existe o discurso ideológico, mas não existe apenas o discurso ideológico. Existe uma verdade e uma parte dessa verdade pode ser captada pelo ser humano. E qualquer ser humano tem a possibilidade de captar essa ordem, uma parcela dessa verdade. Então, aqui a gente tem, portanto, uma refutação, de certa forma, tanto ao relativismo quanto à mentalidade puramente ideológica, né, e marxista, portanto, também, de que não existe a verdade, só existe a ideologia, né? E até mesmo essa própria frase, né, de que não existe a verdade, uma frase dos relativistas, bom, ela é autocontraditória por si só, né? Qualquer pessoa que consiga pensar um pouco a respeito dessa frase percebe que ela é autocontraditória. Com relação à segunda negação, à segunda refutação, né, é a refutação ao chamado progressismo, a gente pode conceber dessa forma. O que significa, né? Então,
Em primeiro lugar, o que eu estou chamando de progressismo, né, é essa tendência, e que na verdade não é uma tendência só dos socialistas, mas também de muitos liberais, né, dos positivistas também, né, aqueles que seguem essa linha positivista, ou cientificista, né, de acreditar de que a história humana ela tende sempre a um progresso ilimitado, né, rumo a algum mundo, rumo a uma nova ordem, a um novo mundo, né, e portanto esse progresso humano, seja social, cultural, político ou intelectual, ele é uma lei da história. Então, o marxista, o socialista, ou mesmo o liberal e o positivista, ele se coloca, ele se coloca como se estivesse além da história, como se ele estivesse além da história, e pudesse enxergar todo o panorama histórico, né? E, portanto, dizer que a lei da história, a lei que determina a história, ela tende ao progressismo, ela vai levar o homem a um progresso seja moral, cultural, intelectual, social, né? E, na verdade, o conservador, ele tende a rejeitar, ele de fato rejeita essa característica progressista, né? essa, essa característica justamente porque o conservador percebe que é impossível alguém se colocar além da história ou acima da história, justamente porque todos nós estamos na história, dentro dela. Nós não podemos enxergar qual é a lei que vai determinar a história humana ou a espécie humana. Então, existe essa refutação, né? É saltar, a gente deve salientar que o progressismo ele tende sempre a essa questão de jogar na lata do lixo, jogar fora tudo aquilo que foi conquistado pelo passado, que foi conquistado seja no aspecto cultural, seja no aspecto moral, né, ou econômico mesmo, tudo aquilo que foi conquistado de valioso no passado, né, o progressista ele tende a jogar fora aquilo e dizer, não, agora nós vamos construir um novo mundo, nós vamos construir uma nova ordem, um novo país, né, e que será totalmente diferente daquilo que aconteceu no passado, que necessariamente é ruim. Então, o conservador ele tem uma tendência oposta a isso, né? Ou seja, ele valoriza aquilo que existe de bom no passado, né? Aquilo que veio de bom, e, portanto, ele vai pegar aquilo, vai tentar assimilar de uma certa forma os avanços culturais, os avanços intelectuais, os avanços tecnológicos que ocorreram, né, e os avanços políticos e tal, o aspecto institucional também, né, vai pegar aquilo que houve de bom no passado e procurar aplicar no presente, né, tentar englobar dentro do contexto presente, justamente para que, a partir dessa assimilação, a própria sociedade possa, de fato, progredir de algum modo, né, mas sem que exista uma lei histórica que determine um progressismo abstrato e genérico. A terceira negação, a terceira refutação do conservadorismo é justamente com relação a algo que eu chamei de uma entidade racional perfeita que determinaria os rumos da sociedade ou da humanidade. Então, o conservador ele tende a refutar esse tipo de concepção, né? Essa entidade racional seja um Estado, primordialmente um Estado, um poder político
com poderes, é, com poderes incontrastáveis, com poderes praticamente totalitários que conseguisse administrar, gerenciar os próprios rumos da sociedade, os próprios rumos da humanidade dentro de um projeto comum, um projeto de poder, um projeto de sociedade em comum. Então, isso é bastante característico, essa mentalidade de uma entidade racional perfeita, né, ou de um ente estatal perfeito que determine os rumos. Essa tendência surge muito forte no iluminismo francês, né? Não nos outros, não no iluminismo inglês, nem no norte-americano, mas no iluminismo francês. Ganha muita força, especialmente com a mentalidade jacobina, né? E é justamente essa confiança, essa crença num novo ente racional acima dos seres humanos, acima da própria ordem social, que seriam aqueles seres, os que compõem esse ente racional, seja um partido, seja um Estado, seja qualquer outra estrutura de poder, né, estes seres que se sobreporiam à própria sociedade ou à própria humanidade, eles seriam, portanto, seres pretensamente iluminados ou mais inteligentes, mais iluminados do que seriam praticamente ungidos, né, em comparação com todas as outras pessoas e poderiam determinar, portanto, os rumos da história, os rumos daquela sociedade, né? Então, levando em conta essa característica, né, o conservador ele refuta, portanto, que possa existir essa entidade racional supra-humana, ou seja, governada, na verdade, por seres humanos, né, ou seja, que se coloca como se estivesse num plano divino, ou quase que divino, né? Então, ele nega que um ser humano possa se encontrar nessa posição de poder político sobre os demais, né, sem que cause as desgraças que nós conhecemos, né? E, portanto, existe uma tendência muito forte do conservadorismo para rejeitar, a princípio, pelo menos, para rejeitar toda e qualquer espécie de concentração de poder, né? Essa característica da descentralização do poder político, especialmente com os corpos sociais, os poderes sociais intermediários na sociedade, que a gente pode explicar posso explicar em outros vídeos, mas isso é uma das propostas principais, é uma das características principais da mentalidade conservadora, a rejeição de uma concentração abusiva do poder político. O poder político é necessário, mas deve ser o menos concentrado possível, justamente para que a sociedade possa, de fato, se desenvolver no aspecto cultural e social, em todos os outros aspectos, né? Institucional também. A quarta refutação do conservadorismo com relação a refutação do que a gente pode chamar de um coletivismo involuntário, né? Vou procurar explicar melhor o que seria esse coletivismo involuntário, dizendo, né, que, na verdade, não existe uma rejeição do conservador a qualquer tipo de coletividade. Existe, na verdade, uma valorização de algumas espécies de coletividades, algumas espécies de organizações, mas que, para serem de fato valorizadas, elas precisam ter essa característica
de serem voluntárias, ou seja, os indivíduos, na verdade, não existem coletividades abstratas. Eu acredito que esse é o ponto principal que o conservador defende, ou seja, não existe uma coletividade abstrata que paire sobre as cabeças dos seres humanos. Não, qualquer coletividade é formada necessariamente por indivíduos, por pessoas. Né? E essas pessoas têm interesses próprios, têm desejos próprios e, de fato, quando elas formam, quando elas integram um determinado grupo, ou uma associação, uma organização, uma fundação, elas integram visando a um determinado interesse em comum com as outras pessoas que integram essas associações. Então, existe uma valorização das associações voluntárias, aquilo que o Russell Kirk, que é um dos principais teóricos do conservadorismo, ele chama de volições cooperativas, ou seja, cooperativas baseadas na vontade mesmo, ou seja, nessa característica da voluntariedade daqueles que compõem a instituição com interesses comuns, que podem ser interesses partilhados pelos membros daquele grupo e que tendem a uma determinada finalidade em comum. Então, existe uma rejeição ao chamado coletivismo involuntário, ou seja, aquele coletivismo que é determinado de cima para baixo, ou seja, é determinado por um ente de poder externo, nós podemos dizer assim. Ou seja, um ente de poder externo determina que o indivíduo faça parte de uma determinada coletividade, seja pela raça, por exemplo. Então, se você tem uma raça, ou se eu digo que você tem uma raça, você deve fazer parte desse grupo porque você pertence a essa raça, ou a essa etnia, ou a esse sexo, ou a essa orientação sexual. Então, você faz parte, não porque você queira fazer parte, mas porque é determinado por alguma ideologia ou por algum ente de poder externo que determina que você faça parte disso. Então, o conservador refuta esse tipo de coletividade, esse coletivismo involuntário. Né? E a quinta negação, a quinta refutação é ao chamado individualismo. Né? O conservador ele se diferencia do liberal. Dentro dessa linha da direita existe uma certa disputa entre o liberal e o conservador, porque existe uma compatibilidade do liberalismo e do conservadorismo no plano econômico, né, justamente porque o liberalismo econômico ele de fato tem o seu segmento, a sua base, né, quer dizer, ele, nos países em que ele foi adotado, como Estados Unidos, Inglaterra, nos períodos em que foi adotado de forma mais firme, teve as bases judaico-cristãs, teve todo o aparato cultural que o conservadorismo sustenta, então, e que apoia. Então, existe essa compatibilidade no plano econômico, só que existem também algumas diferenças entre o liberal e o conservador, e eu creio que essa talvez seja uma das principais diferenças, ou seja, o liberal, e existem muitos liberais de esquerda também, ou seja, liberais no plano mais político-cultural do que econômico, né? Que enfatizam essa questão do individualismo, né? E o conservador procura refutar isso. E por quê? Por que nós negamos essa característica de um individualismo, ou pelo menos de um individualismo exacerbado? Né? Justamente porque o ser humano ele não nasce isolado de todos os demais. Né? Ele faz parte de uma ordem social, ele faz parte de uma sociedade e ele faz parte de uma comunidade
que, na verdade, se integra na própria sociedade, né? O ser humano ele não nasce de uma... ele não nasce como um repolho, por exemplo, né? Ele não nasce sozinho, né? Ele nasce no seio de uma família, né? Ou, ao menos, se não for de uma família totalmente constituída, ele nasce, de fato, é necessário que tenha havido uma relação sexual, ou, né, lógico que existe a questão da inseminação artificial, mas ele não, de qualquer forma, o ser humano não nasce sozinho, né? Ele nasce da sua mãe, ele nasce geralmente no seio de uma família e, portanto, ele já integra uma determinada célula da sociedade, que é a célula máter, a célula da família, a instituição familiar, né? Então ele já faz parte dessa, vamos dizer, dessa instituição, dessa entidade. E, de fato, se formos olhar por toda a história, por todo o caminho histórico, nós vamos perceber que o, sempre que o indivíduo foi apartado do seu meio social, sempre que se estimulou esse individualismo exacerbado, isso sempre veio junto com um coletivismo involuntário, né? Ou seja, então passa a ser um ente de poder externo, né, o próprio Estado, que determina qual é a comunidade, qual é a coletividade que o indivíduo deve pertencer, né? Pode ser a raça, no caso dos nazistas, pode ser uma classe, no caso dos comunistas, né? Mas sempre vai ser um ente de poder externo que vai determinar, não, você pertence a isso aqui, né? Você é indivíduo, né, que está sozinho, que está isolado na classe social, não, você não vai ficar isolado, eu determino que você integre essa coletividade, né? Então, o próprio individualismo exacerbado, ele se alia com o coletivismo, né, involuntário e, de fato, isso vai desaguar num esquema totalitário, isso tem uma grande tendência a um totalitarismo, né? E isso se percebe nas diversas ideologias da nossa história, tanto o nazismo, o fascismo, o comunismo, sempre se pautaram por essa característica de determinar, com relação ao indivíduo mesmo, o indivíduo que se encontra isolado na sociedade, determinar que ele pertença a uma coletividade determinada, uma coletividade específica, e aí fica muito mais fácil de dominar, ele fica muito mais sujeito a uma dominação desse poder externo. Isso que o conservador nega, ele procura refutar justamente isso. Bom, esses são aqui, eu selecionei esses 5 pontos da refutação daquilo que o conservador ele nega, ou pelo menos ele tende a negar. É claro que existem outros pontos a serem discutidos a respeito disso, mas no próximo vídeo nós vamos abordar outros aspectos a respeito do conservadorismo, da mentalidade conservadora e também alguns livros que eu posso indicar, alguns escritos que eu posso indicar também, para quem quiser saber mais a respeito disso, né? Então, é isso aí, fiquem com Deus e até a próxima.